A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o livro de Juízes, capítulo 8. E os assuntos do vídeo de hoje serão: que Deus domine sobre nós, o éfode de ouro, a virtude de Efraim e não subestime o povo de Deus. Então são vários assuntos diferentes, né? Mas é um capítulo que é interessantíssimo. E eu confesso a vocês que eu nunca ouvi essa palavra na igreja. Coloque nos comentários se essa palavra que já foi pregada na igreja, né? Porque geralmente a história de Gideão, as pessoas só contam a parte dos 300, da seleção, né? Como eles venceram o acampamento dos midianitas. Mas tem esse capítulo 8 que ele é riquíssimo. E é a continuação da história, né? Então eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem esse Juízes capítulo 8. Essa história de Gideão. O final da história dele, né? Eu não lembrava. Porque já faz alguns anos que eu li a Bíblia, né? E por isso que eu estou fazendo esse devocional aqui, para me voltar a ler a palavra de Deus, né? Que eu deixei ela um pouquinho de lado, né? Aí o Espírito Santo estava me cobrando assim, volta a ler a palavra, volta a ler a palavra, né? Eu estava só ouvindo a palavra na igreja, mas eu não estava lendo em casa. Olha a importância de ler a palavra em casa, porque essa palavra aqui, dificilmente você vai ouvir na igreja, tá certo? Então tem muita passagem bonita, interessante, que vai edificar a sua vida, que não vai ser pregada na igreja. Então tenha fome e sede da palavra. Leia a palavra de Deus na sua casa também, tá? É importante na igreja? Sim, muitíssimo. A gente tem que ir para a igreja, tem que ouvir a palavra de Deus. Já perdi a conta de quantas vezes eu precisei de uma palavra, Deus mandou na igreja e foi importante para mim e para minha família. Mas é importante você também ler na sua casa, tá? Porque nem sempre o que você precisa vai estar lá na igreja, tá bom? A palavra de Deus ela é riquíssima, tem tudo aqui na palavra de Deus para nós. Então a gente tem que ir na igreja e complementar lendo a palavra de Deus em casa também, tá certo? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Juízes, capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Verso 1. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Então aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? Vocês viram no vídeo passado, no capítulo passado, que o Gideão ele venceu os midianitas apenas com seus 300, e depois que eles fugiram, ele enviou cartas para algumas tribos de Israel, para lugares estratégicos, para eles derrotarem os midianitas que tinham fugido. Só que os efraimitas é um povo honrado, que gosta de batalha, né? A gente viu na história da Débora, que eles foram lá, mandaram representantes para ajudar a Débora na batalha deles, né? Para ela vencer a batalha. Então ele é um povo que tem essa disposição, que tem esse dom de ajudar nas batalhas, né? Então a gente tem que ser que nem os efraimitas, tem que estar sempre à disposição para ajudar nossos amigos, nossa família, né? Então aqui eles eram da mesma nação de Israel. Essa tribo dos efraimitas, então era uma tribo que estava sempre disposta a ajudar. Que essa virtude dos efraimitas esteja em nós também. Esteja sempre disposto a ajudar a sua família e os seus amigos ao seu derredor. E não só seus amigos, mas como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós temos que ajudar até os nossos inimigos, tá bom? Pague sempre o mal com o bem. Aí você estará sendo um cristão de verdade, tá certo? Então essa virtude dos efraimitas, que ela esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Então eles estavam com vontade de ajudar. Eles estavam indignados. Por que você não chamou a gente, Gideão? Né? A gente é acostumado com batalha. Por acaso você subestimou a gente? Você acha que a gente não ia te ajudar? Que a gente não tem força para te ajudar, Gideão? Que história é essa? Por que você não chamou a gente? Então eles estavam indignados porque não foram convocados para a guerra, tá bom? E a gente, se fosse nos dias de hoje, né? A gente fica aliviado por não ser convocado para a guerra, né? Mas aqui os efraimitas eram uma tribo guerreira de coragem, né? E o Senhor Jesus Cristo ele quer pessoas valentes, corajosas, igual os efraimitas, tá bom? Se é necessário você falar do evangelho em lugares que você não quer ir, você tem que ir, você tem que batalhar, tá bom? Os missionários, eles têm essa virtude dos efraimitas. Eles vão em lugares de difícil acesso, mas estão sempre dispostos a batalhar com a espada da palavra de Deus e evangelizar e destruir todas as hostes da maldade, né? Então a gente tem que ter esse espírito dos efraimitas. Acho que todo mundo entendeu, né? Então desejem isso, busquem em oração. Senhor, me dê coragem para fazer a tua vontade na terra, para ajudar meus irmãos, para ajudar meus amigos e até os meus inimigos, se for da sua vontade. E é da vontade dele porque ele já deixou escrito na palavra, né? Então façam a vontade do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus Cristo.
Verso 2: Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Eu não sou, porventura, os rabiscos de Efraim, melhores do que eu, a vidima de Abiezer? Então, esse verso 2 aqui é Gideão argumentando com eles. Olha, calma, calma, Efraim, né? Não fica triste comigo, não. Quem sou eu perto de vocês, né? Os rabiscos, né? Eles têm um histórico de batalha tão grande que ele comparou essa batalha que o Gideão venceu, né? Ele comparou com um rabisco. Isso aqui é só uma coisinha mínima comparado à glória dos efraimitas, né? Então aqui ele deu uma bajulada neles aqui para eles se acalmarem, né? Então é uma estratégia. Quando a pessoa chegar nervoso com você, tenta sempre acalmar a situação. O Gideão foi sábio aqui, tá? Ele acalmou os efraimitas, lembrando da glória deles, né? Então é uma boa estratégia para você acalmar uma pessoa que está nervosa com você, tá certo? Lembre das virtudes dessa pessoa. Toda pessoa gosta de receber um elogio, toda pessoa gosta de ser reconhecida, né? Aqui o Gideão estava reconhecendo a grandeza da tribo de Efraim. Aí eles se acalmaram, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Verso 3: Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Aí ele falou também, o que é essa obra que eu fiz? Eu venci dois príncipes, comparado com tudo que vocês já fizeram, né? Aí eles se acalmaram, né? Aí eles foram se acalmando. Verso 4: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Então a batalha não acabou no vídeo passado, né? Eu pensava que a batalha tinha acabado no Juízes 7, mas não, continuou. E olha que o tanto de coisa que vai acontecer com o Gideão e com os seus 300. Eles estavam perseguindo os midianitas, eles fugiram, né? Aí Gideão e seus 300 foram atrás deles, eles não pararam um minuto. Foram perseguindo eles com sol, com chuva, com fome. A perseguição foi longa. Aqui a gente vai perceber isso aqui nos próximos versos, ó. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. Eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Então ele tinha vencido os príncipes, só que agora Gideão e seus 300, eles estão indo em direção à cidade dos midianitas, derrotar os reis, completar a obra, né? Então é importante a gente completar a obra que Deus nos deu. Deus te deu uma missão, complete a obra, tá bom? Não desista, não pare. Tá com fome, tá com sede, tá difícil a situação, tá passando por dificuldade, por prova, pede força pro Senhor e Deus vai te dar força. E mesmo se ninguém te ajudar, o Senhor dos Exércitos te ajudará. A gente vai ver aqui que esse povo aqui dessa cidade de Sucote negou ajudar os 300, porque eles temiam os reis dos midianitas, né? Eles pensavam, esse homem aí com fome, com 300 homens com fome, vão vencer os midianitas? Então eles se recusaram a ajudar Gideão com medo de represária dos midianitas, né? Depois eles pensaram assim, se esses homens forem lá atacar lá e falar que a gente ajudou, vai sobrar pra gente, né? Então eles não se envolveram. Então sempre quando o povo de Deus for pedir ajuda para vocês, ajuda, tá certo? Porque vocês não estão negando favor para aqueles homens, vocês estão negando favor para aquele que os enviou, para aquele líder. Olha só, aqui o Gideão falando aqui, né? Que segue as minhas pisadas. Então lembra que no vídeo passado eu falei que Gideão ele representa Cristo? Então a gente tem que seguir as pisadas de Cristo, os caminhos de Cristo. Então todo aquele que é seguidor de Cristo e está pedindo ajuda para você, está pedindo uma doação para a igreja, está pedindo uma comida para levar, fazer uma cesta básica para levar para um pobre, não negue ajuda para essas pessoas, porque se você negar ajuda para esses 300, para esses discípulos de Gideão, para esses discípulos de Cristo, você está negando para o próprio líder deles, né? Então, se você negar ajuda para um missionário, para um pastor, ou para um pobre que está pedindo uma ajuda, né? Ele pediu em nome do Senhor Jesus Cristo uma ajuda. Se você negar para ele, você estará negando para Cristo, tá certo? Lembra que Jesus Cristo nos ensinou, né? Quando você ajuda um pobre, você está ajudando ao próprio Senhor Jesus, tá certo? Quando vocês fazem essas coisas aos pequeninos, fazeis a mim. O Senhor Jesus falou isso. Então não negue ajuda para aqueles que são de Cristo, tá bom? Toma cuidado com essa parte, tá? Senão você estará negando ao próprio Cristo. Verso 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Esta já é a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão?
para que demos pão ao teu exército. Então aqui eles ainda zombaram dele, né? Por acaso você já venceu os reis aí, tá na tua mão aí, pra gente te recompensar, pra gente dar pão pra você? Você tá louco, Gideão? Você acha que a gente vai ajudar você? E se você perder lá, vai sobrar pra gente. Então eles negaram ajuda pra Gideão e ainda zombaram dele. Verso 7. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Então o Gideão guardou no coração e falou que ia se vingar deles, tá certo? E na palavra de Deus, a gente vê o Antigo Testamento, a gente acha que é muito violento, que é bem diferente do Novo Testamento, mas não é não. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele enviou os seus discípulos de dois em dois, e ele falou que era para quando ele chegar numa casa, eles anunciarem a paz de Deus. Se aquela casa fosse de paz, eles entrassem naquela casa e ceassem com aquela família, abençoassem aquela família. Mas se aquela família os negassem, era para eles sacudir o pó o pó das sandálias, porque ia ter mais rigor para aquela família que negou ajudar os cristãos do que para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo, foi terrível o juízo deles lá. Então o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu ele mesmo se vingar daqueles que negarem ajuda ao povo de Deus. Então o Antigo Testamento é muito parecido com o Novo Testamento, tá certo? As pessoas acham que o Antigo Testamento, nossa, que Deus era mau, era violento, e o Novo Testamento, é amor, é graça. Não, o amor e a graça está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. A justiça de Deus também está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nosso Salvador, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, tá certo? Ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão. E ele vai julgar toda a terra. E todos aqueles que negaram ajuda a um pobre necessitado, a um cristão, a obra de Deus, esses serão castigados, tá bom? Então vamos tomar cuidado com essa parte, tá certo? Não fica achando que é tudo mil maravilhas, não. Deus é maravilhoso, ele abençoa, mas ele também castiga, tá? Então ele é como se fosse um pai rigoroso. Ele castiga aquele que ama, e aquele que ele não, que nega ele, que nega o sacrifício de Cristo, que nega ajudar os seus próximos, é castigado sim, tá? Só prejuízo. Verso 8. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então aqui ele pediu ajuda em outra cidade, e essa cidade também negou ajuda para eles, né? E ele também vai falar aqui, ó, verso 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então eles ficavam numa torre de vigia, né? Nessa cidade aqui. Então ele falou que quando ele voltasse, ele destruía essa torre. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai destruir esse mundo caído aqui. Ele vai dar a recompensa dos ímpios. Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Os 300 valentes que estiveram com Gideão vão voltar em paz e felicidade junto com ele. E vão julgar esses que negaram ajuda para eles, né? Esses ímpios aqui. Da mesma forma que Jesus Cristo veio em paz, trouxe a palavra de amor para nós, trouxe a graça santa, a salvação para nós. Mas se nós negarmos essa salvação, negarmos o Filho de Deus e negarmos ajudar os seus discípulos, quando ele voltar, ele também vai destruir nossas torres, vai fazer a gente cair dos lugares altos do nosso orgulho. Ele vai tirar todas essas pessoas que negaram ajudar os pequenininhos, tá? Vamos ajudar, tá bom? Vamos dar as mãos aí. Verso 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. Então aqui, ó, ainda tinha 15.000 homens para eles batalharem. Gideão com seus 300 vão vencer 15.000 homens. É só pela misericórdia e pelo poder do nosso Deus, né? Porque 300 pessoas com fome vencer um exército preparado, né? É só milagre de Deus, né? Então Deus, ele age no improvável. Quando você acha que não tem mais jeito, é aí que Deus age, porque aí a obra fica grande e o nome de Deus é glorificado. Verso 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jebeobá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Assim, ele pegou eles de surpresa, né? Gideão de novo pegou eles, usou a estratégia do ataque surpresa. E quando você tem um ataque surpresa, a quantidade numérica ela não tem tanta importância, mas mesmo assim, aqui só pelo milagre de Deus
para poder vencer, né? Isso aqui não foi o Gideão, não era porque ele era um grande estrategista. Não, é milagre de Deus. 300 pessoas vencer 15 mil é só milagre, né? Só pelo poder de Deus. E fugiram Zeba e Zalmuna. Porém, ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, e Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso um moço dos homens de Sucote. Eles fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então Gideão, ele pegou um dos moços lá de Sucote, interrogou ele e pegou informação de quem que era a liderança, quem que eram os príncipes, quem que eram os anciões, né? Então, para ele não precisar derrotar a cidade toda. Se ele pegasse os príncipes e os anciões, ele derrotando a liderança, ele já tinha se vingado daquela cidade e teria conquistado Sucote, né? Então foi assim que ele fez, tá? Verso 15. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? Esse verso aqui eu acho incrível. Eu creio que a volta de Jesus Cristo vai ser exatamente igual. Sabe essas pessoas que ficam zombando de Cristo? Que a gente vê na televisão, a gente fica indignado. As pessoas dançando em crucifixo, zombando, falando de tudo que você imaginar contra o Cristo e contra o Deus vivo. Essas pessoas, quando Jesus Cristo voltar, ele vai falar assim: Ué, vocês não estavam zombando de mim? Agora eu voltei em glória com meus santos anjos. O que vai ser dessas pessoas, desses zombadores, né? Então, se você é um desses zombadores, toma cuidado. Quando Cristo voltar, a conversa vai ser diferente, tá bom? Eu quero ver se você vai ter coragem de zombar dele de novo. Quando ele voltar com a coroa de glória, com a espada de fogo na mão e com o seu exército de santos anjos, se vocês vão ter coragem de zombar na cara dele. Aí eu quero ver. A conversa vai ser diferente. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Aqui, o povo de Sucote estava tremendo nas bases, porque um homem com 300 venceu 15 mil homens, pegou os reis e trouxe os reis e levou diante deles e falou: aqui ó, os dois reis que vocês falaram que eu não conseguia, eu consegui porque eu sirvo Deus vivo e eu tô aqui e agora eu vou fazer com vocês aquilo que eu prometi. Deus prometeu que vai dar a cada um conforme as suas obras. Jesus Cristo, quando voltar, ele prometeu que vai separar as pessoas que vão entrar no céu e as que vão para o inferno. Então toma cuidado, Jesus Cristo ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, tá bom? Da mesma forma que Gideão cumpriu aquilo que ele falou. E tomou os anciões daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Ele ensinou uma lição difícil, amarga, né? Com espinhos, né? Então aqui eles sofreram bastante aqui, né? Eles devem ter se torturado com espinho aqui, né? E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um, ao parecer, como filhos de um rei. Então aqui Gideão ele estava interrogando os reis dos midianitas. Parece que eles mataram parentes do Gideão, né? Então aqui a gente vê que os midianitas, além de oprimir o povo de Deus, de saquear todas as suas plantações e seus animais, eles também matavam, né? Então por isso que Deus está julgando os midianitas, né? Aqui eles não eram um povinho santo lá que estava lá e que Deus decidiu tomar a terra deles, não. Não. O nível da maldade deles tinha subido, extrapolado todos os limites. E por isso que Deus escolheu Israel e levantou Gideão para julgar aquela nação, tá bom? Então a gente tem que vigiar para não ultrapassar os limites, tá certo? Verso 19. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém, o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então eles tinham muitos enfeites de ouro que ficavam nos camelos, e Gideão pegou isso como despojo de guerra, né? Aqui no verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão:
domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Então aqui eles queriam colocar Gideão como rei, né? Porque nessa época ainda não tinha rei, né? Deus levantava juízes, né? Mas eles queriam colocar Gideão como rei por causa do tamanho da vitória que ele deu na mão deles, né? Mas olha a resposta de Gideão. Que essa seja sempre a nossa resposta. Quando alguém quiser te agradecer por algum milagre, você fez uma oração, aí Deus fez um milagre, aí uma pessoa vem te agradecer a você, você dê essa resposta que Gideão vai dar aqui, né? Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Então toda liderança não pode receber a glória para ela, porque todo poder, todo livramento, toda cura, tudo isso quem faz é Deus, né? Então nós somos apenas instrumentos de Deus aqui na Terra. Mas a gente nunca pode pegar a glória pra gente, senão isso aí computa como pecado, tá bom? Gideão, ele sabiamente fez isso. Ele deu a glória para Deus. Que o Senhor seja sempre dominador sobre vós. Que Ele seja o guia de vocês. Que Ele seja o rei de vocês. Então na nossa vida, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o nosso rei. Que o nosso Deus Pai Celestial seja sempre o nosso líder. Que a palavra de Deus seja a nossa guia. E que o Espírito Santo esteja sempre dentro de nós, nos aconselhando ao que fazer. Não busque os homens, busque o Espírito Santo de Deus. Amém? E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as celeiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então Gideão estava fazendo tudo certinho, mas aí ele tomou essa decisão errada. Você já, na nossa vida, a gente procura sempre fazer a coisa certa, né? Mas tem hora que, sabe aquele momento de bobeira que a gente faz uma coisa errada? E as pessoas usam isso para nos julgar, né? Então esse éfode aqui é uma mancha na história do Gideão. Ele fez uma obra tão bonita, Deus usou dele grandemente, mas isso aqui ficou uma mancha registrada na história dele. Então não deixe na sua história ter manchas, ter coisas para as pessoas te acusarem. Aqui Gideão, uma obra tão linda, por isso que esse capítulo aqui não é muito falado, né? Porque mostra o erro do Gideão, mas a gente pode aprender muito com esse erro dele, tá certo? Aqui ele decidiu fazer esse éfode de ouro e colocou na cidade dele. Ele não pediu para ninguém adorar isso daqui, né? Ele colocou aquilo lá como se fosse um memorial da vitória que ele teve sobre os midianitas. A intenção dele foi boa. Só que o povo começou a idolatrar aquele éfode. Éfode é uma roupa sacerdotal que os israelitas usavam, né? Então, e aquilo foi ficou registrado aqui, ó. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dele. Esse pecado de prostituição aqui é idolatria, tá? Porque a idolatria é comparada à prostituição. Porque a gente fez uma aliança com Deus, né? E quando a gente adora qualquer outra coisa que não seja Deus, é prostituição, tá certo? Se você adora uma imagem de escultura, se você adora um pastor, se você adora dinheiro, qualquer coisa que você adora que não seja o teu Deus, idolatria, é prostituição, tá bom? Então eles se prostituíram ali, adorando aquele éfode. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então, mesmo ele não tendo essa intenção, ficou registrado contra Gideão, e isso foi por tropeço contra ele, tá certo? Então isso aqui manchou a história de Gideão. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra por 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. Olha aqui, o Gideão era produtor, 70 filhos, muita gente, né? E tinha muitas mulheres. Então aqui ele foi viver a sua glória, né? Ele colocou o éfode de ouro, agora ele estava de um homem que Deus pegou, escondido num lagar de fazer vinho, né? Deus levantou um herói. E agora aqui ele estava vivendo a glória de um herói. Então ele teve várias mulheres, teve essa honra. Era um homem honrado diante do povo, né?
Então aqui, mas isso aqui não significa que o homem pode ter várias mulheres, não, tá bom? Aqui ficou registrado porque ele fez isso. Então tudo que é coisa boa e ruim que o homem faz está registrado na palavra de Deus, tá certo? Na palavra de Deus fala que desde o Gênesis Deus mandou que o homem deixe seu pai e sua mãe e case a sua mulher. Então uma esposa só. E Jesus Cristo confirma isso no Novo Testamento, tá? Então nós podemos ter apenas uma mulher, tá certo? Não vamos fazer que nem o Gideão, não. Falar, mas tá na Bíblia, Gideão teve um monte de mulher, vou ter também. Não é bem assim, não, tá? E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram a se prostituírem, após dos Balaíns, e puseram Baal Perite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram da beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Então o povo de Deus esquece rápido das coisas, né? Que a gente não seja assim, que a gente sempre honre e lembre das obras que Deus fez na nossa vida e honre as pessoas que nos ajudaram. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.